18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite pra você ligado aqui na 100.7 FM Rádio Mix Manaus. Começa agora o seu programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 9 de junho de 2026. E na apresentação é o Kennedson Paes e comigo, Nathalie Moraes. Muito boa noite, Nathalie. Muito boa noite, Kennedson Paes, para você e para todos os ouvintes que já estão sintonizados conosco aqui na 100,7. Até às 7 da noite temos um encontro marcado com as principais notícias desta terça-feira de muita chuva aqui na nossa capital, Kennedson Paes. Exatamente, Nathalie Moraes. E sempre que chove, né, o trânsito fica daquele jeito. Então já interage com a gente, manda aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo, mostra como é que tá essa volta para casa nesse terçou. Manda pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. É isso mesmo, a gente quer saber a sua opinião, o que é que você pensa sobre os assuntos, sobre as matérias, os assuntos abordados aqui no programa 18 horas. Tem alguma dica, alguma sugestão? Quer ajudar a fazer o programa ainda mais interativo? É só mandar sua mensagem lá no 994887592 e, é claro, não deixar de seguir a gente nas redes sociais. Já são mais de 111 mil seguidores, Kennedson Paes, e é claro que só falta você que tá aí ouvindo o programa 18 horas agora chegar e fazer parte dessa comunidade com a gente. Agora a meta é dobrar a meta, 200 mil, seguiremos firmes, seguiremos, só falta você, gente, tamo junto. 18 horas, trânsito. 18 horas e 4 minutinhos, Kennedson Paes. A gente começou falando sobre a chuva que atingiu a nossa capital ao longo do dia de hoje, dessa terça-feira, e a gente sabe que quando chove, o trânsito tende a ficar ainda mais congestionado. Por isso a gente já começa o programa de hoje falando com ele, com o repórter André Meirelles, para atualizar como está a volta para casa. Muito boa noite para você, André. Trânsito pesado em vias importantes aqui da capital nesse início de noite. Nathalie, Kennedson, boa noite para vocês, para os ouvintes. A Avenida Silva Ramos está com o trânsito congestionado, que é um reflexo do fluxo carregado pela Avenida Djalma Batista no sentido bairro. O tráfego pela via segue lento, tanto por conta do horário de pico, quanto pelo grande número de veículos. E na Avenida Constantino Neri, também no sentido bairro, o trânsito está carregado com diversos trechos de lentidão. Já na Avenida Humberto Calderaro, os motoristas, eles enfrentam um trânsito intenso e também pontos de retenção ao longo da via. E para quem está em deslocamento nesse momento, por enquanto não chove nessas regiões, o que ajuda a evitar um impacto ainda maior no fluxo de veículos. Volto com vocês. Mix. Vamos aos destaques de hoje. Policial civil é preso em Manaus durante a operação da Polícia Federal que investiga um suposto roubo de ouro aqui no Amazonas. A cesta básica ficou mais cara em Manaus e registrou alta de 4,68%, chegando a mais de R$280. No Dia Nacional da Imunização, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas reforça a importância da vacina contra a gripe e prorroga a campanha em todo o Amazonas. Tribunal Superior Eleitoral suspende pesquisa da Atlas Intel e reacende debate sobre a justiça eleitoral e a confiança nos levantamentos. 18 horas. Esse e outros assuntos você confere agora aqui no programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 9 de junho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 6 minutinhos, Kennedson Paes, e a gente já começa falando que a Polícia Federal foi às ruas na manhã desta terça-feira e prendeu um policial civil em mais uma fase da investigação sobre o que já pode ser considerado, assim, o maior roubo de ouro já apurado aqui no Amazonas. O caso envolve o desvio de 73 quilos de ouro extraídos ilegalmente. A carga está avaliada em cerca de 50 milhões de reais e se tornou um dos maiores desafios das forças de investigação no estado. E o caso ganha contornos ainda mais delicados. Isso porque, segundo as investigações realizadas pela Polícia Federal e pelo Ministério
Público, existem aí indícios de que esses profissionais, esses agentes da segurança pública possam ter participado sim desse esquema criminoso. E de acordo com as investigações, um dos núcleos apurados seria formado por policiais suspeitos de envolvimento no desvio da carga. Outro grupo teria atuado no transporte do ouro extraído ilegalmente entre estados da região norte. A prisão de hoje é mais um desdobramento de uma investigação que busca identificar todos os responsáveis e também entender uma das maiores cargas de ouro já apreendidas na região, que acabou nas mãos de uma organização criminosa. E quem traz mais detalhes ao vivo pra gente é o repórter André Meirelles. André, além da prisão do policial civil nesta nova fase da operação, o que as investigações revelam sobre a participação desses agentes da segurança pública no esquema? E há também indício de outros policiais que possam ser alvo dessas próximas etapas da operação? Conta pra gente. É isso que atualizo agora para vocês, Nathalie Kennedson. Boa noite aos ouvintes também. Então, teve investigador da Polícia Civil que foi preso pela Polícia Federal na manhã dessa terça-feira aqui em Manaus. O Luciano de Souza Grangeiro, que está sendo acusado de ser o piloto da viatura oficial usada na fuga do grupo que roubou um carregamento de ouro avaliado em 45 milhões de reais durante o crime que aconteceu em outubro do ano passado. Bom, a prisão, ela ocorreu durante a deflagração da Operação Piloto de Fuga, que foi realizada pela Polícia Federal em uma ação conjunta com o Ministério Público do Amazonas. O investigador foi preso em casa. A Polícia Federal também realizou busca nas dependências do 1º Distrito Integrado de Polícia, onde o granjeiro ele atuava. E o promotor de justiça do Ministério Público do Amazonas, Armando Gurgel, explicou os detalhes da prisão. Nós estamos aprofundando investigações decorrentes do fato ocorrido no dia 30/10 de 2025, oportunidade em que houve uma prisão em flagrante de alguns agentes de segurança pública estadual envolvidos na maior apreensão de ouro da história do estado do Amazonas. E no aprofundamento dessas investigações, nós estamos justamente procurando colher elementos no interesse da apuração completa dos fatos, para não só eventualmente alcançar eventuais outros participantes da situação, do ocorrido, da ocorrência, assim como também mais elementos de materialidade e acerca da dinâmica do crime. Segundo as investigações, ele usava a função pública para garantir o transporte e também a segurança do minério roubado. Então, no dia do crime, 77 barras de ouro ilegal foram interceptadas em solo amazonense. E as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público do Amazonas conseguiram mapear como a organização criminosa operava. O esquema funcionava em duas frentes, com um núcleo de agente de segurança pública que ficava responsável por executar o roubo dos carregamentos ilícitos e outro núcleo criminosos comuns que cuidava da logística e da destinação do ouro. E a polícia também desvendou a rota interestadual do crime. Funcionava assim: o ouro era extraído ilegalmente no Pará, cruzava o Amazonas e tinha como destino final Roraima. De lá, os investigadores suspeitam que o material seria enviado ilegalmente para o exterior. Na tarde de hoje, a defesa do investigador, que é o advogado Davi Martins da Silva Júnior, classificou como equivocada a ligação do agente com o roubo aí das 77 barras de ouro e afirmou que já entrou com um pedido de liberdade para o cliente. Nesse momento, nós já estamos adotando as providências para pedir a revogação da sua prisão, tendo em vista que os elementos que imputaram a participação nos eventos sob investigação são equivocados. Inclusive, partindo dessa premissa, em sede de audiência de custódia, informamos que há imagens e documentos que rebatem frontalmente a dedução presuntiva da autoridade. Então, podemos afirmar agora que a defesa trabalha na revogação da sua prisão, demonstrando que o servidor não tem relação com os eventos sob investigação. E o delegado titular do 1º DIP, Cícero Túlio, também disse que a prisão do investigado pode ter sido um equívoco. E o que eu posso falar é que nós tínhamos conhecimento, inclusive, que o investigador alvo dessa operação hoje teria, inclusive, colacionado comprovações técnicas e imagens de câmeras de segurança da sua residência no dia e horário do fato. Então, a gente acredita que ele não tem envolvimento com esse esquema criminoso, mas a gente acredita aí no esclarecimento dos fatos e a defesa dele vai fazer
fazer o papel que eles têm que fazer. Acreditamos e confiamos no papel da Justiça, do Ministério Público e da Polícia Federal. Outra descoberta dessa fase apontou uma tentativa de blindagem jurídica do bando. Os agentes realizaram buscas na casa de um advogado suspeito de ocultar evidências e cometer fraude processual para proteger os envolvidos. A Polícia Civil do Amazonas informou que não compactua com qualquer tipo de irregularidade ou desvio de conduta de seus servidores e que colabora integralmente com as investigações da Polícia Federal. O caso foi encaminhado à Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública para abertura do procedimento administrativo. Os investigados podem responder por roubo, associação criminosa, usurpação de bens da União e fraude processual. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E Nathalie, como a gente estava falando ainda há pouco sobre a questão das chuvas aqui em Manaus, até hoje pela manhã também foi emitido um novo alerta de chuvas severas aqui na nossa capital. E tem mais um alerta, gente. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta que acende o sinal de atenção para os próximos meses, Nath. O INMET, né, na verdade, ele aponta as condições favoráveis para um novo episódio do famoso El Niño, né? Um fenômeno que está relacionado ao aquecimento das águas do Oceano Pacífico e pode sim provocar impactos no clima em diversas regiões do Brasil, inclusive aqui na Amazônia. 18 horas. 18 horas e 13 minutinhos, Kennedson Paes. Hoje, dia 9 de junho, é celebrado aí o Dia Nacional da Imunização. Essa data acaba reforçando a importância das vacinas na prevenção de doenças e também na redução de internações e até mesmo das mortes. O alerta ganha ainda mais importância em um momento de que com certeza tem aumentado o número de casos de síndromes respiratórias em diversas regiões do país. No Amazonas, a campanha de vacinação contra a influenza, a famosa gripe, foi prorrogada até o dia 31 de julho em todos os municípios do interior do nosso estado e também na nossa capital, Manaus. E segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, a medida busca ampliar a cobertura vacinal e garantir mais proteção à população neste período de maior circulação de vírus respiratórios. Kennedson, nesses dias de chuva intensa, essa mudança de clima, é claro, traz uma preocupação ainda maior para as nossas crianças. Eu, como mãe de uma menininha de 5 anos... Passei por isso recentemente agora. Fico ainda mais preocupada. E aí não são só as crianças não, na qual a gente deve redobrar os cuidados. A gente também acaba se preocupando ainda mais com os idosos, com aquelas pessoas que sofrem com algumas comorbidades, que estão ali realmente entre os grupos mais vulneráveis e acabam tendo mais complicações quando a gripe chega. Com certeza, Nathalie Moraes. E para ter acesso a ter mais saúde, Nathalie Moraes, é através da vacina, né? E a vacina é gratuita, está aí disponível em todas as unidades de saúde e continua sendo uma das principais ferramentas, gente, para poder evitar casos graves, internações e até a sobrecarga da rede pública de saúde. E para falar da importância da imunização e andamento da campanha e alerta para quem ainda não procurou, ainda não foi a uma unidade básica de saúde, a gente conversa com ela, que já está aqui nos nossos estúdios, a repórter Vanessa Lima. Vanessa, mesmo com a prorrogação da campanha, a cobertura vacinal ainda preocupa as autoridades de saúde. Conta pra gente quem deve aproveitar esse novo prazo para garantir aí a proteção contra a influenza, contra a gripe. Muito boa noite para você, Nathalie, para o Kennedson e para todos os nossos ouvintes. E olha, essa preocupação da Fundação de Vigilância é real e inclusive a prorrogação dessa campanha de imunização contra a influenza foi justamente porque a cobertura vacinal ainda está abaixo do esperado, especialmente entre os grupos considerados mais vulneráveis às complicações da gripe. E quando esse número de vacinados fica baixo, aumenta o risco de circulação do vírus e, consequentemente, de casos mais graves, internações e sobrecargas nos serviços de saúde. Por isso, a gerente de imunização da Fundação de Vigilância em Saúde, Ângela Desirê, recomenda que todos que ainda não receberam a dose desse ano aproveitem esse prazo extra. Vamos ouvi-la.
todos ainda têm a oportunidade de receber a sua dose, estar protegido contra a doença e proteger também a sua família e a sua comunidade. Caso tenha dúvidas, procure a unidade de saúde mais próxima à sua residência, leve o cartãozinho de vacina, inclusive da família, para que verifiquem se realmente todos estão vacinados. Vamos aproveitar esta oportunidade para manter a nossa saúde em dia. 18 horas. Pois é, gente, a vacinação ela está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Mas existe uma atenção especial para alguns grupos, como idosos, crianças, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas e indivíduos com a imunidade comprometida. Esses grupos são os que mais precisam buscar a vacina, porque tem maior risco de desenvolver complicações causadas pela influenza. E vale ressaltar que a vacina não protege apenas quem recebe. Quanto mais pessoas se imunizam, menor é a circulação do vírus. Por isso, a mensagem nesse Dia Nacional da Imunização é que vacinar-se continua sendo uma das formas mais seguras de proteger a própria saúde, cuidar da família e contribuir para uma comunidade mais saudável. Nathalie Kennedy, ouvintes. Muito obrigado, Vanessa Lima. O Amazonas já suspendeu temporariamente a estratégia de vacinação contra a dengue do laboratório da Butantan. A medida foi adotada pela Fundação, pela FVS em alinhamento com o Ministério da Saúde e também a Anvisa, né, Nath? Exato, Kennedy. Como a gente adiantou no programa 18 horas dessa segunda-feira, né? A vacina, a campanha de vacinação contra a dengue, ela foi suspensa aí em todo o Brasil. E essa é uma decisão preventiva que foi tomada ali depois do registro de mais de 42 casos com sinais de alerta, incluindo ali 2 mortes e 3 casos graves. A Fundação de Vigilância e Saúde reforça que as vacinas continuam sendo essenciais e que a suspensão não altera a importância da imunização, mas sim o rigor na avaliação da segurança. Você está ouvindo 18 horas. E atenção para os estudantes de medicina, as inscrições para o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica de 2026 já tem data definida. O prazo vai de 15 a 29 de junho pelo sistema do ENAMED. Durante o período, também será possível solicitar o uso do nome social e também o atendimento especializado para participantes que precisam aí de recursos e também de acessibilidade. Você está ouvindo 18 horas. Política. E vamos agora de bastidores da política, comigo, Kennedy Paes, e com ela, Nathalie Moraes. Nathalie, olha só, Nathalie, vamos já começar pela principal bronca, né? Porque, olha só, gente, o governador Roberto Cidade, ele reagiu às acusações que ele acabou sofrendo do vereador Sargento Salazar na Câmara Municipal de Manaus. E o governador, ele negou qualquer tipo de perseguição ou retaliação política. Nathalie Moraes explica um pouco mais dessa situação pra gente. Mais uma vez, boa noite para você, Kennedy Paes, e para todos os ouvintes que seguem acompanhando o programa 18 horas. Nas últimas 24 horas, Kennedy Paes, a internet praticamente quebrou com esse assunto, né? Um vídeo realmente viralizou. Isso porque, mais uma vez, o vereador Sargento Salazar subiu à tribuna da Câmara Municipal de Manaus e ele subiu o tom, né? Durante ali o seu discurso, ele afirmou que a sua ex-companheira, mãe do seu filho, estaria recebendo algumas ameaças, né? Estaria recebendo estaria sendo coagida, né? Estaria sendo ameaçada para receber ali um dinheiro em troca de prejudicar o Salazar, né? E aí ele afirmou com todas as letras que essa pessoa estaria fazendo isso a mando do governador Roberto Cidade. E aí, é claro, Kennedy Paes, o Cidade cumpriu uma agenda ao longo dessa terça-feira, uma agenda, né? Teve coletiva de saúde e tudo, e esse foi um dos assuntos no qual o governador foi questionado, né? O Roberto Cidade rebateu aí essas acusações, ele disse que não, de forma alguma, né, ele teria relação com essas acusações. Ele afirmou ainda durante a entrevista coletiva que ele nunca incentivou qualquer tipo de ação contra os seus adversários e que ele também não aceitaria esse tipo de comportamento por parte de pessoas
pessoas ali ligadas ao seu grupo. Ele chegou a atribuir até essa ação aí do vereador Sargento Salazar a um certo descontrole. Ele chegou a afirmar, Kennedson Paes, para todos os nossos colegas da imprensa ali presentes, né, durante o seu pronunciamento, que ele não pretende gastar energia com esse tipo de embate e que ele estaria mesmo focado era no trabalho. Inclusive, eu separei um trechinho aí da fala do governador Roberto Cidade para que os nossos ouvintes possam conferir. Vamos ouvir. Do diálogo. E essas atitudes não vêm da minha pessoa e eu não perderia o meu tempo com esse tipo de coisa. O meu tempo ele é focado para trabalhar, para entregar, para poder colaborar com a nossa população, porque é isso que o povo me cobra. E quem me acompanha, eu trabalho de domingo a domingo, não tenho hora para sair da sede do governo, não tenho hora para chegar em casa, mas só que chego muitas vezes muito tarde e acordo muito cedo. E eu estou focado na maior missão da minha vida, que é governar o nosso estado. 18 horas. Tá aí, Kennedson Paes, a gente ouviu a fala do governador Roberto Cidade, mas assim, inclusive hoje, né, lá na Câmara Municipal, o vereador Diego Afonso pediu até mais cautela ali de todos os colegas parlamentares ao subirem o tom e fazer acusações desse tipo ali dentro da Câmara Municipal. Ele em nenhum momento citou o nome do vereador Sargento Salazar, mas ele disse que ele teria entrado em contato com o governador Roberto Cidade e que o Roberto também teria negado para ele qualquer situação desse tipo. E vale a gente destacar que durante o seu pronunciamento, quando o Sargento Salazar fez esse discurso, né, ali na tribuna da Câmara Municipal de Manaus, ele citou nominalmente Roberto Cidade, ele também falou do ex-governador Wilson Lima e de agentes, de pessoas ligadas de pessoas da segurança pública ligadas ao governador Roberto Cidade. Inclusive, o vereador chegou a afirmar que pretende levar esse caso ao Ministério Público. Mesmo com essas acusações, né, durante ali o seu pronunciamento, ele não trouxe documentos, ele trouxe alguns prints, né, de mensagens ali no WhatsApp, e aí esse é um assunto realmente que tem dado o que falar nas redes sociais. Kennedson Paes. Agora vamos seguir falando de política, Kennedson. Vamos falar agora de pesquisa, 18 horas e 24 minutinhos. A gente vai falar de uma pesquisa do Instituto Eficaz, que mostrou mais uma vez ali a situação da pesquisa para o Senado, Kennedson Paes. Para o Senado e também o governo, Nathalie Moraes. Vou falar esse panorama, tanto, desculpa te cortar, Nath, mas como a gente está falando sobre pesquisa eleitoral, hoje a gente abriu o programa falando sobre mudanças nesse processo, Atlas Intel caiu, por decisão do TSE, mas vou falar agora sobre essa pesquisa daqui do estado do Amazonas, que é tanto sobre o governo do estado do Amazonas, que temos ali agora na liderança o senador Omar Aziz, e na segunda posição, Nathalie Moraes, a cada pesquisa que a gente tem visto falar, que a gente tem ouvido falar, que a gente tem analisado, mostram números, aquele cenário de momento e que essas posições acabam sendo transicionadas, né? Enquanto alguns estavam em quarto, mudaram para terceiro, outros que estavam em terceiro mudaram para segundo e por aí vai. E tem gente até em quinta posição comemorando nas redes sociais, né? Claro, tá sendo lembrado pelo povo, né? Tem que comemorar mesmo. Olha só, gente, esse Instituto Eficaz, ele fez uma pesquisa agora recente, divulgou nessa semana, onde aparece o senador Omar Aziz na liderança da corrida pelo governo do Amazonas. Ele aparece com 25,3% das intenções de voto e na segunda posição aparece o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida. Logo atrás vem a professora Maria do Carmo com 18,8% das intenções de voto e Roberto Cidade fica na quarta colocação com 18,5%, configurando um cenário de uma disputa bastante acirrada, Nathalie Moraes. A diferença é muito pouca, tá dentro da margem de erro entre todos os oponentes, né? O próprio senador Omar Aziz não consegue abrir uma vantagem tão grande assim nessa pesquisa divulgada agora recentemente do Instituto Eficaz, e a gente tem nessa pesquisa, inclusive, a margem de erro de 3 pontos percentuais, ou seja, praticamente a gente está repetindo um cenário que outras pesquisas já tinham apontado, que era aquele empate triplo ali na segunda colocação entre Roberto Cidade
Haddad, o ex-prefeito Davi Almeida e também a professora Maria do Carmo. E já agora, avaliando, Nathalie Moraes, em relação ao Senado, nós temos o seguinte cenário. O senador Eduardo Braga, ele permanece na liderança da corrida pelo Senado Federal, aqui através do estado do Amazonas. Ele está com muita vantagem comparado aos demais concorrentes. Ele aparece nesse primeiro cenário liderando com 24,4% das intenções de voto. O segundo lugar, ele fica com o capitão Alberto Neto com 14,8%, só que também, Nathalie Moraes, temos ali praticamente um empate nessa segunda posição, porque capitão Alberto Neto não conseguiu abrir tanta vantagem assim diante do ex-governador Wilson Lima, que aparece com 11,8%. Na quarta colocação vem o Plínio Valério com 10,1% e na sequência aparece Marcelo Ramos com 8,8%. E eu trouxe um detalhe aqui, Nathalie, só pra gente ter uma noção sobre as diferenças entre capital e interior do estado do Amazonas. A gente vai começar agora pela imagem 1, no qual a gente tem o senador Eduardo Braga, que mostra que aqui na capital o senador ele lidera com 19,8%. E o segundo lugar aqui na capital aparece o capitão Alberto Neto. E agora a gente vai para o interior do estado do Amazonas. O senador Eduardo Braga, ele aparece ainda liderando nesse cenário do interior. Ele registra 29,5% das intenções de voto. E quem também está muito forte no interior nesse cenário é o ex-governador Wilson Lima, que aparece com 16,4%. Ou seja, Nathalie Moraes, se as eleições fossem nesse final de semana, com certeza a disputa ainda seria bastante acirrada. Esse levantamento ele foi realizado nos dias 31 de maio até o dia 4 de junho, com mais de 1.500 eleitores em Manaus e 11 municípios do interior do estado do Amazonas. Lembrando que a margem de erro é de 95% de confiança, Nathalie Moraes. E agora a gente vai voltar para a Câmara Municipal, Nath, porque tô sabendo que o clima também por lá pegou fogo. O vereador Coronel Rosses, ele acabou criticando o governo federal sobre a questão da segurança pública. E aí, é claro, o vereador Zé Ricardo, do Partido dos Trabalhadores, ele rebateu. Conta pra gente qual que foi o ponto central dessa discussão. Então, Kennedson, durante discurso na sessão na Câmara Municipal nesta terça-feira, o vereador, o Coronel Rosses, criticou, a gente pode dizer assim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele citou ali, que o presidente teria sancionado aí, na última segunda-feira, o corte, a gente pode dizer assim, o contingenciamento de recursos federais destinados às Forças Armadas. Segundo o parlamentar, o governo federal teria reduzido ali cerca de 4,2 bilhões de reais de investimentos dentro dessa área. E aí, o Rosses ali durante seu discurso de forma muito firme, ele começou a questionar que tipo de enfrentamento o governo Lula está fazendo. E aí, Kennedson Paes, num certo ponto, ele chegou a falar de várias entregas, citou presidentes anteriores e o que aqueles presidentes entregaram para o Brasil. E ali, durante o seu discurso, o vereador Coronel Rosses chegou a afirmar que o presidente Lula estaria entregando as nossas fronteiras para o tráfico de drogas. Aí é claro que o clima esquentou por lá e inclusive eu separei esse trechinho para que os nossos ouvintes possam conferir. Vamos ouvir. O que me traz hoje aqui nessa casa é que, para quem não sabe, o presidente Lula, numa decisão ontem, ele fez um corte na defesa das Forças Armadas, naquilo que ele diz que é soberania do Brasil, de 4,3 bilhões de reais. Onde é que nós vamos parar? Aí eu pergunto, realmente, de que lado o presidente está? Teve um colega vereador que hoje, ele falou o seguinte, falou que eu considero uma inverdade, não é verdade, que é dizer que o Lula é o aliado das facções, o Lula joga com narcotráfico. Talvez seja a força de expressão dele, não sei se ele está falando de sã consciência nesse aspecto de entender que é exatamente o contrário. O presidente Lula, a administração do governo Lula é a administração, é o governo que efetivamente está tendo ações de combate ao narcotráfico. 18 horas.
Tá aí, Kennethson, né? De um lado, a posição de um vereador da bancada da bala, na outra ponta a gente vê aí o posicionamento de um vereador da esquerda, de um vereador líder dentro do Partido dos Trabalhadores, mas esse assunto realmente tem dado o que falar nos últimos dias. E com certeza reflete a polarização do país, né, Nathalie? Porque muita gente acaba tomando opiniões devido ao posicionamento político. Então é muito complicado nesse cenário, porque o que acontece na Câmara Municipal é o reflexo da nossa sociedade, né? Então muita gente entra nesse debate. Afinal, a segurança pública ele é o principal ponto, Nath, que as pesquisas, que todo mundo indica que é a maior necessidade do Brasil hoje, né? Segurança, saúde e educação são sempre ali os pilares mais importantes. Mas falando em polarização, Kennethson Paes, polêmica. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques, suspendeu ali a pesquisa Atlas Intel, né, que teria tido um desfavorecimento ao pré-candidato Flávio Bolsonaro. E aí, Kennethson, essa decisão acaba aumentando a confiança nas pesquisas ou pode gerar mais desconfiança entre os eleitores? Com certeza gera mais desconfiança, né, Nathalie Moraes? Principalmente porque as mudanças, como eu mencionei ainda há pouco, elas acontecem de forma muito frenéticas. Então, em determinado cenário, aqueles entrevistados estavam respondendo conforme o cenário do momento. E aí, quando o cenário muda, acontece alguma coisa, acontece qualquer circunstância no universo da política, lógico que são outros entrevistados, eles vão ter respostas completamente diferentes. Mas essas mudanças constantes acabam gerando dúvidas se de fato elas representam a realidade das ruas, ou se não. E agora com essa decisão, que é uma decisão polêmica, envolve essa pesquisa da Atlas Intel sobre a corrida presidencial de 2026, como você mencionou, o Partido Liberal. Vamos falar sobre os principais polos que acabaram questionando essa pesquisa, né? Então nós temos ali o Partido Liberal, que alegou que o questionário poderia ter sido induzido às respostas de forma negativas contra o senador Flávio Bolsonaro. Entre os pontos questionados está ali a apresentação do áudio relacionado a uma investigação envolvendo o pré-candidato. Ao conceder a liminar, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, ele afirmou que existem indícios claros de que a metodologia adotada ela possa ter influenciado a percepção dos entrevistados e, por isso, determinou a suspensão da divulgação da pesquisa até que a empresa apresente documentos técnicos complementares para comprovar a regularidade do levantamento. Só para a gente trazer um pouco de contextualização, Nathalie, até quando a pesquisa Atlas Intel ela foi divulgada sobre essa pesquisa presencial que aconteceu, foi mencionado no próprio estudo divulgado pelo Atlas Intel de que no momento daquela pesquisa, se eles tinham ouvido o áudio e eles acabaram dizendo na própria pesquisa que mostraram o áudio do Flávio Bolsonaro, e aí após isso houve diversos questionamentos para saber se após ter ouvido o áudio as pessoas concordavam que o caso Master estava ligado ao Flávio Bolsonaro. Então é desse contexto que a gente está falando sobre essa pesquisa. E a Atlas Intel ela rebate completamente essas acusações. O Instituto afirma que o áudio não faz parte do questionário principal e que foi exibido apenas ao final da entrevista, sem a possibilidade de que o participante ele pudesse alterar respostas já registradas. Mais do que a discussão sobre a pesquisa específica, o caso agora ele abre um debate bastante importante para as eleições de 2026, até onde a Justiça Eleitoral ela pode analisar ou questionar as metodologias, Nathalie, desses institutos de pesquisa, né? Então, essa interferência acaba pesando bastante e as pessoas acabam se sentindo mais acuadas, né, Nath? Com certeza ainda vai dar muito o que falar nessas eleições de 2026. Manaus agora, 18h35. Você está ouvindo 18 horas. E mesmo depois de meses de cobranças e reuniões com o governo do estado, policiais e bombeiros militares do Amazonas afirmam que as principais reivindicações da categoria continuam ali sem respostas concretas. A falta de avanço nas negociações voltou ali a acirrar o clima de insatisfação entre os profissionais da segurança pública em todo o Amazonas. E em meio a esse impasse, militares da Ativa e da Reserva foram convocados para uma nova Assembleia Geral nesta sexta-feira. O encontro deve definir os
próximos passos do movimento e reforçar a pressão sobre o governo do estado em torno de pautas que, segundo a categoria, se arrastam há anos sem solução. Essa mobilização acontece em um momento em que a segurança pública segue ali entre as principais preocupações da população amazonense e, é claro, levanta ali alguns questionamentos sobre a relação entre o governo e os profissionais responsáveis pelo policiamento e também pelos atendimentos emergenciais em todo o estado. E para entender o que está por trás dessa nova mobilização e também quais são as principais cobranças da categoria, a gente conversa agora com o repórter André Meirelles. André, por que os militares decidiram retomar essa pressão sobre o governo nesse exato momento? Vamos ouvir. É isso que eu atualizo agora para vocês, Nathalie, Kennedson. Muito boa noite aos ouvintes também. Olha, os policiais, os bombeiros militares aqui do Amazonas estão insatisfeitos e vão às ruas novamente. O motivo é a falta de avanços nas negociações com o governo do estado. O ato pretende reunir militares da ativa e da reserva para discutir as reivindicações da categoria e definir os próximos passos do movimento. A mobilização é organizada por 4 entidades: a Associação das Praças da Polícia e Bombeiros Militar do Amazonas, a Associação dos Praças do Estado do Amazonas, a Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e a Associação dos Subtenentes e Sargentos Policiais e Bombeiros. A insatisfação cresceu depois de uma reunião que foi realizada em abril com o então governador em exercício, Roberto Cidade. Então, na ocasião, o governo teria se comprometido com um novo encontro para discutir as demandas da categoria. No entanto, segundo as entidades, essa reunião nunca aconteceu. Então, a ausência de respostas concretas que levou à convocação do novo ato. A Arena Amadeu Teixeira foi escolhida como um significado especial. O local, inclusive, já foi palco de mobilizações históricas dos militares estaduais e volta a receber a categoria em um momento considerado decisivo para as negociações. O presidente da Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas, o cabo Gutenberg Oliveira, diz que as entidades representativas da categoria convocaram, então, essa assembleia para essa próxima sexta-feira, dia 12 de junho, a partir das 9 da manhã, em frente à Arena Amadeu Teixeira, na Zona Centro-Sul. Com certeza, meus amigos, dia 12 de junho, às 9 horas da manhã, na Arena Amadeu Teixeira, convocamos todos vocês, policiais e bombeiros da ativa e da reserva, a se fazerem presentes para demonstrar a sua insatisfação com o governo do estado. As lideranças reforçaram um convite para que policiais e bombeiros da ativa e da reserva participem do encontro. Segundo elas, uma participação expressiva vai ser fundamental para fortalecer as reivindicações e pressionar o governo por respostas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E a previsão do mercado financeiro para a inflação oficial do país subiu novamente. E de acordo com o boletim Focus divulgado pelo Banco Central, a estimativa para o IPCA passou de 5,9% para 5,11% em 2026. Essa foi a 13ª semana consecutiva de alta nas projeções. Entre os motivos estão a pressão dos combustíveis e os reflexos da guerra no Oriente Médio. 18 horas. E logo mais aqui no 18 horas, a cesta básica ficou mais cara, gente. Os preços sobem aqui em Manaus e pesam no bolso de diversas famílias. O Procon aponta alta em itens como feijão, cebola e mamão. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. 18 horas e 40 minutinhos. Vamos voltar a falar com o André Meirelles para trazer mais detalhes sobre o trânsito em Manaus na noite desta terça-feira. André, antes de você atualizar como é que está o trânsito agora, quer dizer que tem boa notícia para quem estuda na Universidade Federal do Amazonas. A Prefeitura de Manaus anunciou hoje melhorias no transporte coletivo dentro do campus da universidade. Conta pra gente quando é que começa a valer aí essas melhorias. Muito boa noite, mais uma vez. Olha, a principal novidade é a carona gratuita. Os ônibus das linhas
125 e 616 vão passar a embarcar estudantes sem custo nenhum no último ponto fora da universidade, levando-os até as faculdades dentro do campus ali. Então, além disso, a linha Integração, que circula internamente ali na UFAM, vai ganhar um ônibus extra nos horários de pico, aí reduzindo o tempo de espera dos passageiros. O reforço vai acontecer em 4 períodos do dia, das 6 da manhã às 8h30 da manhã, das 11 da manhã às 2h30 da tarde, das 5 da tarde até às 7 da noite e das 9h30 da noite até às 10h20. Então, essas mudanças foram definidas depois de uma reunião entre o IMU e a REIPAN, com base em estudos técnicos que mapearam os horários de fluxo de passageiros ali da instituição. Então, é uma boa notícia, essa reunião foi feita e aí ficou acordado desse jeito esses novos ônibus que passam por ali, pela UFAM, para ajudar os alunos ali pelo local. Agora a gente tem informações aqui do trânsito, vamos atualizar a informação do trânsito na Avenida Padre Agostinho Caballero Martins. O trânsito está congestionado com muitos veículos na via e a retenção começa no cruzamento ali com a Avenida Brasil, nas proximidades da Prefeitura de Manaus. Outro trecho crítico é a Avenida Brasil, ali no sentido bairro, entre as proximidades do Hospital da Criança e o cruzamento com a Avenida Coronel Teixeira, onde os motoristas enfrentam também forte retenção e muita lentidão. A gente estava retornando pela avenida também, a Avenida São Jorge, no trecho em que vai no sentido ali para acessar Djalma Batista. Então, todo o trecho ali da Avenida São Jorge está completamente congestionado nesse momento. E mais à frente, pela avenida aqui próximo da Avenida Djalma Batista, entre a Rua Pará, também tem um trânsito bastante por aqui, Nathalie Kennedy. Muito obrigado. 18 horas. E vamos agora saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Previsão do tempo. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Terça-feira de céu fechado, umidade alta e pancadas de chuva por toda a cidade. A previsão do tempo para a noite de hoje ainda é de clima instável e, inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia colocou o Amazonas e mais 5 estados da região norte em alerta laranja para chuvas intensas, hein? O alerta é válido até a meia-noite de hoje. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 10 de junho, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta vai ser marcada por chuvas rápidas e frequentes ao longo do dia. Amanhã já começa com céu carregado, chuvas rápidas e no período da tarde as chuvas ficam mais intensas, com 59% de precipitações. À noite, a chuva dá uma trégua, ficando mais leve e isolada, apenas em alguns pontos da capital. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 77 a 99%. 18 horas. E depois de décadas de promessa, gente, a BR-319 volta ao centro das discussões e pode ter um novo capítulo ainda este mês, Nath. O Ministério dos Transportes acabou confirmando que as ordens de serviço de 4 lotes ali daquela região do trecho do meio devem ser assinados até o próximo dia 15 de junho, abrindo caminho aí para o início dessas obras tão sonhadas. Com certeza, Nath. A rodovia é considerada estratégica para o Amazonas e há anos é alvo de debates entre desenvolvimento e preservação ambiental. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes. Odineia, então parece que finalmente o Amazonas sairá do isolamento do restante do país por conta de uma via terrestre? Sim, ao que tudo indica, estamos caminhando para isso, né? O Ministério dos Transportes confirmou que as obras de repavimentação da BR-319 devem começar até o fim de junho. A estrada liga Manaus a Porto Velho e é considerada a principal conexão terrestre do Amazonas com o restante do país. Segundo o ministro dos Transportes, Jorge Santoro, as ordens de serviço dos 4 lotes do chamado trecho do meio devem ser assinadas até o dia 15 de junho. Um dos trechos já teve a ordem assinada em Manaus com a presença do presidente Lula no mês passado. Para o deputado comandante Dan, que lidera o movimento BR-319 já, o anúncio das obras é a esperança de inclusão do Amazonas ao restante do país por terra. Consigo visualizar essa entrega como um anúncio, né, e um avanço real, mas também com desconfiança.
E eu vou aqui explicar. Lá nos primeiros 100 dias do governo Lula, ele anunciou que estaria priorizando a BR-319. E passaram-se 3 anos, no 4º ano você vê que, entre aspas, né, nós estamos aí vivenciando algumas entregas nesse sentido. Então, nesse aspecto, eu vejo com desconfiança, né, mas vejo com esperança, uma expectativa de que realmente, né, as entregas que começaram a acontecer possam viabilizar e dar celeridade à repavimentação de toda a BR e passando pelo trecho do meio, que é uma necessidade. Bom, a BR-319 é uma rodovia cercada de polêmicas há décadas. De um lado, moradores, empresários e transportadores defendem a recuperação da estrada para reduzir o isolamento do Amazonas e melhorar o escoamento de produtos. Do outro lado, ambientalistas alertam que a obra pode aumentar o desmatamento, a grilagem de terras e a pressão sobre áreas sensíveis da floresta amazônica. O certo é que as obras chegam após uma disputa judicial que quase parou a licitação. Primeiro foi suspensa e depois liberada novamente em menos de 24 horas pela Justiça Federal. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,03%, cotado aos R$ 5,17. O euro fechou em alta de 0,13% aos R$ 5,98. O Bitcoin fechou em queda de 3,01% aos R$ 319.759. E o Ibovespa fechou em alta de 0,56% aos 169.608 pontos. E fazer as compras continua Kenedson Paes sendo realmente um desafio e tanto para as famílias de Manaus. Se você foi nos últimos dias no supermercado, você sentiu que a conta ficou mais alta. E aí, por isso, levando pouca coisa, né? E levando pouca coisa, cada vez menos coisa no carrinho e a conta dando mais alta. Por isso, o Procon Manaus fez uma pesquisa e mostrou que o preço médio da cesta básica voltou a subir nesse mês de junho. A pesquisa foi realizada em 10 supermercados de diferentes zonas da capital e analisou 39 produtos essenciais. Entre os itens que mais subiram estão a cebola, o mamão e o feijão, alimentos presentes no dia a dia dos nossos consumidores. O resultado dessa pesquisa reforça o que a gente acabou de falar, Kenedson Paes. A percepção que a gente está sim sentindo no bolso, está comprando cada vez menos produtos ali na hora de abastecer a despensa, como explica o repórter André Meirelles. Quem faz as compras do mês em Manaus vai sentir no bolso. A cesta básica na capital ficou mais cara em junho. Segundo o levantamento do Procon Manaus, o valor médio subiu 4,68%, passando de R$ 268,89 em maio para R$ 281,46 nesse mês. A pesquisa foi realizada nos dias 1º e 2 de junho em 10 supermercados de diferentes zonas da capital. Foram analisados 39 itens que compõem a cesta básica. A diferença de preço entre os estabelecimentos chama a atenção. O supermercado mais barato está na Avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte, com a cesta custando R$ 244,39. Já o mais caro foi encontrado na Avenida Djalma Batista, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul, com o valor de R$ 309,46. A diferença entre os dois estabelecimentos chegou a R$ 65,07. Nem tudo subiu. No entanto, o macarrão espaguete ficou 12,6% mais barato e o açúcar cristal caiu 6,7%. Por outro lado, a cebola disparou 20,5%, com preços entre R$ 3,89 e R$ 6,99 o quilo. O mamão também encareceu 15,8%. Já o feijão carioca apresentou grande variação, sendo encontrado entre R$ 5,49 e R$ 8,99. A dica para o consumidor é pesquisar os preços antes de fazer as compras. E a diferença de até R$ 65 entre os supermercados mostra que vale a pena comparar, hein? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas.
18 horas e 50 minutos, Kenedson Paes, secas históricas, queimadas e eventos climáticos cada vez mais frequentes e comuns na nossa região têm aumentado a preocupação com o futuro ambiental da Amazônia. E em meio a esse cenário, a Prefeitura de Manaus anunciou hoje novas ações de preservação, educação ambiental e também adaptação às mudanças climáticas durante o lançamento aí da campanha da programação Junho Verde. Você esteve por lá, acompanhou toda essa movimentação ali no Mindu. Conta pra gente o que faz parte aí dessa programação que realmente tende a mudar o pensamento, o questionamento do manauara, do amazonense? Com certeza, Nathalie Moraes, e esse trabalho está sendo feito desde a base. Preservar a floresta, reduzir ali os impactos das mudanças climáticas e até tornar nossa cidade mais sustentável, Nathalie. Esses que foram os principais temas do lançamento da campanha Junho Verde, realizado nesta terça-feira lá no Parque do Mindu, como você mencionou, aqui na nossa cidade de Manaus. Durante a programação, a Prefeitura Municipal de Manaus, ela anunciou novas ações voltadas para essa área ambiental, incluindo projetos de arborização aqui na nossa cidade, educação ambiental que está sendo realizada em nossas escolas para poder formar novos manauaras, Nath, formar novos amazonenses que sejam mais conscientes, e até a ampliação também de produção de mudas em nossa capital do estado do Amazonas, iniciativas diferentes para poder ter o mesmo objetivo, preservar a nossa natureza, o nosso meio ambiente em diversas regiões aqui da nossa cidade. A gente vai ouvir agora as palavras do prefeito de Manaus, Renato Júnior, que fala mais sobre esses objetivos. E já plantamos 30 mil árvores só em 2026. Quanto mais árvores nós plantarmos, mais garantia de que vocês no futuro terão preservado centenas e milhares de espécies, não somente de insetos e animais, que hoje vivem na nossa natureza. Estamos realmente no meio da natureza. Hoje nós estamos em um anfiteatro que foi reformado e essas reformas continuarão. O nosso centro de viveiros está no IFAM. Nós vamos fazer o nosso viveiro, nosso centro de mudas lá no Sauí. Vamos montar e equipar dentro do aterro sanitário. Eu quero um centro de mudas também, para que seja símbolo que o local onde é armazenado o descarte de lixo, de lá vai nascer a compostagem e de lá vai nascer mudas que vão arborizar a cidade de Manaus. 18 horas. Além dos anúncios, o prefeito de Manaus também, Renato Júnior, assinou a convocação dos 30 aprovados em um concurso público da SEMAS para poder reforçar o quadro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Mudanças do Clima. A gestão municipal também destacou investimentos em projetos voltados a planejamento ambiental e a expansão de áreas verdes aqui na capital. O que foi destacado, Nath, é que a arborização tem que acontecer de forma muito mais intensiva aqui em nossa capital, e essa é uma meta para esses próximos períodos. Vamos ouvir novamente o prefeito de Manaus, Renato Júnior. Vocês possam entender, estou fazendo os novos projetos de alargamento de vias na cidade de Manaus. Vou fazer pelo menos 3 alargamentos nos próximos 3 anos. Faremos novas avenidas e até o fim do ano estaremos anunciando. Já está previsto no projeto. Todos os alargamentos vão contemplar plantio de árvores. Só vai para o processo licitatório se junto tiver o plantio de árvores. Isso é importante para que no futuro vocês possam andar em outras avenidas parecidas com a Getúlio Vargas, que está cheia de oitis e sombras. 18 horas. Segundo o secretário de Meio Ambiente, François Matos, Manaus vem registrando avanços em diversos indicadores ambientais e apresentado resultados positivos em ações de prevenção e também de fiscalização. Vamos ouvi-lo agora, François Matos. Vocês perceberam que no ano passado isso não aconteceu, mas apenas 4 focos de incêndios que foram registrados pelo INPE, e nós estamos, através de tecnologia, através de uma fiscalização eficiente, melhorando essa situação, além da educação ambiental, que também está avançando nas escolas de Manaus, porque é onde planta toda a semente para a questão ambiental. 18 horas.
As atividades do Junho Verde continuam ao longo desse mês com ações de conscientização ambiental, serviços à população que vão acontecer em diversas zonas da cidade e também campanhas de prevenção a queimadas. Além disso, essas atividades de conscientização ambiental vão acontecer tanto para a população adulta, Nathalie Moraes, como também para a população infantil através das escolas municipais, onde eles também vão fazer o plantio de mudas, vão ser conscientizados em relação ao descarte correto dos lixos, além de vários outros projetos desenvolvidos para a preservação do meio ambiente. Nathalie Moraes. 18 horas. 18 horas e 55 minutinhos, Kenedson Paes, e chegou a semana da Copa. A gente tá aí há um dia, né, realmente da Copa do Mundo, e a paixão pelo futebol já toma conta dos torcedores. Mas para muitos brasileiros, vestir a camisa da seleção nunca foi tão caro. Tu já comprou a tua? Nada, vou comprar lá no camelô do centro de Manaus, Nathalie Moraes. Olha só, gente, um levantamento da BBC News Brasil mostra que o uniforme oficial, gente, utilizado pelos jogadores em campo, ele custa quase R$750 e é o que pesa mais no orçamento dos torcedores entre todas as seleções campeãs mundiais, quando o valor é comparado à renda média da população, Nath. E quem conta mais detalhes pra gente sobre esse assunto é o Rodrigo Soares. Rodrigo, por que a camisa da seleção brasileira se tornou a mais pesada para o bolso do torcedor entre as campeões mundiais? A Copa do Mundo está chegando e o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira fala mais alto para milhões de torcedores. Mas em 2026, ter o uniforme oficial amarelinho no guarda-roupa exige muito mais do que paixão pelo futebol. Exige fôlego no orçamento. Vendida por R$ 749,99, a camisa utilizada pelos jogadores em campo é hoje a que mais pesa no bolso dos torcedores entre as principais seleções campeãs do mundo, quando o preço é comparado à renda da população. Para entender o impacto desse valor no dia a dia dos brasileiros, conversamos com o economista Issa Abraão. É a mais cara do mundo proporcionalmente à renda da população, não em preço absoluto, enquanto ela pesa no bolso de quem quer comprar. E esse número conta uma história que vai muito além do futebol. A BBC News Brasil fez uma comparação entre os 8 países que já foram campeões do mundo. O alemão gasta 3,7% da renda média mensal para comprar a camisa da seleção dele. O inglês gasta 4%, o francês 4,8%, o italiano 5,2%. O espanhol, 5,9%. O brasileiro gasta 17,5%, 4 vezes mais do que o europeu. E quem ganha salário mínimo? 46% do salário inteiro vai embora numa camisa. Um levantamento aponta que o preço da camisa equivale a 17,5% da renda média mensal do brasileiro. Quando o cálculo é feito com base nos dados do IBGE, o comprometimento da renda ultrapassa 22%. Na prática, para quem recebe um salário mínimo, a compra do uniforme representa quase metade de todo o rendimento de um mês. O economista Issa Abraão explica como essa diferença entre preço e poder de compra afeta o consumidor brasileiro. A camisa não ficou cara porque a Nike ficou gananciosa. A camisa ficou cara porque a renda do brasileiro não acompanhou o custo de produzir e vender no Brasil. Impostos sobre importação, carga tributária no varejo, câmbio pressionado, poder de compra corroído. O brasileiro é o maior apaixonado pelo futebol do mundo e é o que mais precisa se sacrificar para vestir a camisa. Isso não é problema da Nike, é problema do ambiente econômico que faz tudo custar mais para quem mora aqui. Enquanto no Brasil o valor da camisa tem grande impacto no orçamento familiar, em países como Alemanha, Inglaterra e França, o produto representa menos de 5% da renda média da população. Até mesmo entre os vizinhos sul-americanos, como a Argentina e Uruguai, o peso é menor. Além disso, o preço da camisa também tem subido acima da inflação. Desde 1998, quando a Nike passou a produzir os uniformes da seleção brasileira, o valor acumula reajustes que superam a correção dos preços ao longo dos anos. Às vésperas de mais uma Copa do Mundo, a paixão pela seleção continua a mesma. O que mudou foi o preço para demonstrar esse amor. Para muitos torcedores, vestir a camisa do Brasil segue sendo um orgulho. O desafio agora é fazer a conta fechar. Volto com vocês. 18 horas. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Uma boa notícia para a democracia brasileira. As defensorias públicas passarão a oferecer assistência jurídica gratuita a candidatas, candidatos, eleitoras e eleitores em situação de vulnerabilidade econômica. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TCE, Cássio Nunes Marques, ele formalizou uma parceria com as defensorias públicas para garantir esse atendimento. Segundo o ministro, o acordo representa um importante passo para fortalecer a democracia e ampliar o acesso à justiça eleitoral. A iniciativa busca assegurar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não têm condições de arcar com esses custos. O acordo também prevê a atuação prioritária das defensorias em casos de fraude à cota de gênero, violência política, assédio político e assédio eleitoral nas relações de trabalho. O objetivo é ampliar o acesso à justiça eleitoral e reforçar a proteção de grupos mais vulneráveis durante o processo democrático, ou seja, a democracia não se resume à abertura das urnas, ela também depende da garantia de todas as pessoas possam participar do processo sem medo, sem pressões indevidas, sem manipulação e sem abandono. Por isso, é fundamental garantir que ninguém fique de fora da democracia por falta de voz, de informação ou de acesso à justiça. E essa parceria entre o TSE e as defensorias públicas fortalece não apenas os direitos individuais, mas também a própria integridade do processo democrático. 18 horas. 19 horas e 1 minutinho, Kennedson Paes, a gente fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta às 18 horas. Temos um encontro marcado com as principais notícias. Tchau. Tchau, Nathalie Moraes. Muito boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.